É um prazer estar aqui nesse importante fórum, né, e, de certa forma, né, compartilhando com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, desses últimos anos, sobretudo no que tange ao uso da inovação para desenvolvimento do setor de saneamento ambiental. Então, nesta manhã, em especial nos próximos minutos, nós traremos aqui uma série de elementos que apresentam, né, a abordagem, né, feita pela Sanepar, em especial, no que diz respeito à inovabilidade. Gustavo, o que é a inovabilidade? Bom, é o reconhecimento da utilização da inovação como uma ferramenta para gerar valor, como uma ferramenta para promover a sustentabilidade. E dentro desse contexto, cabe aqui apresentar brevemente, né, a Sanepar e por que é que ela se relaciona efetivamente com essa temática e como isso se conecta, né, com a temática principal deste evento, que nesse momento se inicia com uma visita técnica, né, a das plantas industriais da qual a Sanepar acompanha diuturnamente o seu desenvolvimento. Pois bem, a Sanepar é uma jovem senhora, né, 58 anos, que chegou pujante como uma prestadora de serviços de saneamento, que atende hoje quase 11 milhões de pessoas, né, no estado do Paraná, que está presente em 345 municípios do estado do Paraná, mais um em Santa Catarina, que possui uma infraestrutura muito interessante, né, ou seja, nós estamos falando aí de pelo menos 3 voltas, né, no planeta Terra entre redes de água e esgoto, mais de 80 mil quilômetros de redes de água e esgoto distribuídos pelo Paraná, mais de 400 estações de tratamento de água ou estações de tratamento de esgoto, mais de 1.000 poços, 4 barramentos, mais um em construção, uma usina de produção de bioenergia, da qual faz parte como sócia, a CS Bioenergia, que será apresentada na sequência. Ou seja, uma infraestrutura que devidamente organizada num modelo de uma empresa de economia mista, que vem performando, que vem entregando bons resultados à sociedade, que vem se deparando com inúmeros desafios que a sociedade nesse momento observa. E aí, quando a gente pensa efetivamente em desafios, né, quem diria que nos anos de 2020, 2021, nós estaríamos passando, né, pelo enfrentamento à crise hídrica, como nós estamos vendo neste momento aqui no estado do Paraná, e que isso seria, né, seguramente, né, uma consequência direta das mudanças climáticas. Aliás, estamos falando de adaptação a mudanças climáticas. Quem diria que nós teríamos, né, um novo marco regulatório? Quem diria que nós teríamos uma pandemia que hoje nos coloca num evento como esse, numa condição tão especial, tão diferente em relação àquela que nós sempre tivemos acostumados, né, nos debates cotidianos. Ou seja, uma série de elementos, uma série de desafios, né, que seguramente, quando a gente olha para o nosso modelo de negócios e para a forma como se presta serviços de saneamento ambiental, né, leva a um conjunto de incertezas. Como se planejar para o futuro? Como fazer a leitura clara da aplicação dos conceitos do saneamento básico dentro do conceito de uma bacia hidrográfica, ou seja, pensando efetivamente no saneamento ambiental de forma ordenada, conectado à gestão territorial inteligente? É mais ou menos dentro desse contexto que a Sanepar vem se preparando já há alguns anos. Desde a década de 80, a Sanepar se desponta como uma empresa de referência no que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento. E mais recentemente, nós estamos aprendendo muito com esta palavrinha chamada inovação. Ou seja, a inovação tem nos inspirado a efetivamente aprimorar, né, de forma cotidiana as nossas atividades, a efetivamente nos prepararmos para superar os desafios que estão aí apresentados no dia a dia e que seguramente, né, fazem com que nós, como profissionais do setor de saneamento, estejamos preocupados. Afinal de contas, não existe modelo de negócios, não existe geração de valor se nós não estivermos, né, preocupados e se a gente não tiver efetivamente a água disponível para o desenvolvimento desse importante
importante modelo para a sociedade. Então é dentro desse contexto que hoje nós nos preparamos, que nós temos a clareza que para que efetivamente seja possível performar, né, e entregar, gerar valor para a sociedade nos próximos anos, é fundamental o uso da inovação como uma ferramenta para tal. Pois bem, dentro desse contexto, a Sanepar vem, né, aplicando conceitos importantes, como utilizando a inovação vinculada ao seu planejamento estratégico. A inovação é um dos valores da companhia. A inovação faz parte da nossa missão. A inovação está vinculada a projetos estratégicos. E isso orientou a empresa para que fosse desenvolvido um plano estratégico de inovação, que traz a leitura clara do que efetivamente é a inovação para o nosso business, e que está vinculado, sim, à satisfação do cliente, ao aumento da competitividade, a entregar valor para a sociedade, ou seja, promover a sustentabilidade. E quando eu penso em sustentabilidade, por óbvio, eu digo de forma muito objetiva que estamos olhando para o triple bottom line, ou seja, para aspectos sociais, para aspectos ambientais, para aspectos financeiros, mas na sua essência nós estamos olhando para a geração de valor à sociedade, nós estamos olhando para o conceito de sociedade 5.0, onde o que efetivamente predomina na relação com a inovação não é simplesmente a tecnologia pela tecnologia, mas o reconhecimento de que a tecnologia é feita por homens para homens, de pessoas para pessoas, e que nós precisamos entender claramente como essa tecnologia interage com o meio e como ela melhora a vida das pessoas. Portanto, o que se preconiza efetivamente dentro da tecnologia ou da inovação tecnológica, aquilo que está aplicado, né, no mundo hoje, dentro do que é a indústria 4.0, nós efetivamente pensamos de uma maneira um pouquinho mais ampla, aderindo, né, efetivamente aos conceitos propostos pelos japoneses e pensando efetivamente na implementação da sociedade 5.0. Dentro dessa temática que se encaixa uma série de projetos hoje em andamento, né, e que se conectam dentro de toda uma estratégia que está sim vinculado, né, à gestão territorial. A Sanepar possui hoje, né, um departamento dedicado, né, a ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Sanepar dispõe do Centro de Tecnologias Sustentáveis, com hoje mais de 25 profissionais com diferentes formações, dedicados às ações de P&D+I, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, buscando soluções sustentáveis e inovadoras rotineiramente para gerar valor à sociedade. E é justamente dentro desse contexto que são conduzidas mais de 100 iniciativas de P&D+I, todas elas vinculadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, atendendo a uma pauta internacional, atendendo à Agenda 2030, que tem muita aderência ao desenvolvimento de modelos de negócio com base em conceitos que até pouco tempo atrás não eram tão triviais, mas que hoje passam a fazer muito sentido. Por exemplo, ecossocioeficiência, por exemplo, eficientização energética, por exemplo, economia de baixo carbono, economia criativa, economia circular, que é muito do que nós vamos falar por aqui. Ou seja, até pouco tempo atrás, quando se desenvolvia um modelo de negócios e se dimensionava, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, olhava-se única e exclusivamente para o fluxo no meio líquido, em como eu deveria tratar o esgoto, única e exclusivamente pensando na capacidade de autodepuração do corpo receptor. Hoje, o estado da arte nos ensina que esta prática é importante, mas ela precisa ser complementada com uma visão um pouquinho mais holística, com uma visão integrada, onde se dimensiona e se olha efetivamente por uma estação pensando na fase líquida, na fase sólida e na fase gasosa, onde os resíduos até então apontados, como por exemplo o lodo, que naquele fluxo do projeto lá na década de 80 era simplesmente uma setinha que iria para um caminhãozinho dizendo destino final, onde o gás que é produzido em uma estação era dentro de um fluxo de um projeto de uma estação de tratamento de esgoto, uma seta que levava para um flare dizendo queima. Hoje olhamos efetivamente para esses subprodutos como a possibilidade de valorização, como a possibilidade de recuperação, com a possibilidade de termos água de reuso, de termos fertilizante, de termos combustível, ou seja, de termos insumos. Dentro dessa perspectiva, portanto, o esgoto não é mais simplesmente um resíduo,
e sim ele passa a ser um insumo apto a gerar valor quando devidamente tratado, quando devidamente encarado pela sociedade e, sobretudo, pelos prestadores de serviço de saneamento como uma prática usual. Pois bem, essa nossa jornada de inovação vem nos ensinando muito. E, felizmente, dentro desta temática, né, nós temos profissionais hoje dedicados a estudar, por exemplo, estratégias de enfrentamento à crise hídrica, como nos adaptarmos efetivamente ao conceito, né, ou às perspectivas vinculadas às mudanças climáticas. E dentro desse contexto, hoje, a Sanepar desenvolve projetos, né, como a gente bem disse aqui sobre a crise hídrica, efetivamente prospectando novas fontes ou ativando novas fontes de água, como cavas, como pedreiras, literalmente tirando água de pedra, até efetivamente pensar, né, na semeadura de nuvens para que tenhamos, né, chuvas localizadas nos locais de interesse para recuperar os nossos mananciais. Claro que toda esta estratégia, né, está vinculada, por exemplo, também sempre a busca de tecnologias para o tratamento de água cada vez mais eficiente, para a remoção de analitos cada vez mais específicos, está vinculada também a novas tecnologias ou aprimoramentos de tecnologias para tratamento de esgoto, para atendimento dos padrões cada vez mais restritivos de lançamento no corpo receptor, mas principalmente as possibilidades de recuperação de recursos, né, em uma estação de tratamento de esgoto. E é justamente dentro desse contexto que nós temos uma trajetória muito interessante. Lá na década de 80 se iniciaram projetos, por exemplo, de recuperação de recuperação ou utilização de lodo como fertilizante na agricultura. Sanepar possui hoje um dos maiores programas de reciclagem agrícola de lodo. Aliás, lá na década de 80, a Sanepar também foi pioneira no desenvolvimento de projetos de recuperação energética de biogás. E esta recuperação energética se deu, no primeiro momento, com a captação desse subproduto gerado através do processo de tratamento de esgoto anaeróbio, mas, fundamentalmente, né, a partir de sua purificação, gerando, por exemplo, biometano. E de uma frota de 10 veículos que rodou na década de 80 em Londrina, a experiência de Piraí do Sul, onde esse biogás foi convertido, né, como gás de cozinha para quem morava nas proximidades, né, daquele site, nós evoluímos no início dos anos 2000 para uma abordagem, né, focada no meio ambiente, para uma abordagem focada na redução de custos operacionais, para uma abordagem focada na eventual geração de receita acessória. E aí nós estamos pensando, por exemplo, no projeto da ET Ouro Verde, onde nós produzimos o biogás em reatores anaeróbios, captamos, fazemos uma purificação e encaminhamos até um grupo motogerador com 25 kW de potência. E lá nós estamos testando não apenas o aproveitamento do biogás para fins de geração de energia elétrica, mas ensaiando um microgrid em uma estação de tratamento de esgoto, com placas solares e também aproveitando na saída da estação, né, a energia hidráulica potencial disponível, colocando turbinas que também podem aproveitar, né, este potencial e gerar, consequentemente, energia elétrica. É claro que nós constantemente temos evoluído dentro desse contexto e hoje utilizamos também o biogás, né, não apenas para a geração da energia elétrica, mas também para a secagem do lodo e sua higienização, aprimorando o método de estabilização alcalina prolongada, tipicamente utilizado, né, para a higienização do lodo no programa de reciclagem agrícola. E nesse momento encontra-se, né, em fase final de conclusão, uma obra muito bacana que vai processar 5 metros cúbicos por hora de lodo na ET Atubaçu, aqui nas proximidades de Curitiba. Atento a essa perspectiva, né, nós buscamos, por óbvio, sempre aprender, e isso nos conecta, né, com parcerias, com a possibilidade de estarmos colocando em prática aquilo que a gente pesquisa e aquilo que a gente entende que faz sentido escalar. E isso nos levou, por exemplo, a firmar uma parceria recentemente com a Itaipu e com o Parque Tecnológico de Itaipu para desenvolvimento de um projeto na região oeste.
que vai estar olhando para a bacia hidrográfica, que vai estar olhando para como o sistema de esgotamento sanitário impacta na qualidade da água, em como isso se conecta com a segurança hídrica para que efetivamente a água reservada no reservatório de Itaipu, né, armazenada no reservatório, possa ser utilizada, né, com muita tranquilidade para que se cumpra efetivamente a função da geração de energia elétrica. Então, quer dizer, Gustavo, que se conecta o setor de saneamento com o setor de energia dentro do conceito de bacia para que efetivamente, né, se gere valor para a sociedade? Sim, é isso que eu estou afirmando. E boas parcerias são fundamentais para que isso ocorra. Uma boa relação com o Comitê de Bacias é imprescindível para que isso ocorra. A participação de todos na tomada de decisão para que efetivamente se tenham sistemas sustentáveis, né, entregando serviços de saneamento ambiental para a sociedade é determinante. Dentro dessas parcerias, a Sanepar vem desenvolvendo, né, algumas aproximações com o setor privado. E, recentemente, né, estabeleceu um modelo de negócios na área de recuperação energética de resíduos, notadamente estabelecendo um empreendimento chamado CS Bioenergia, uma sociedade de propósito específico, da qual a Sanepar detém 40%, né, da qual 60% é do grupo Cataline Bioenergia, e este empreendimento recebe lodo proveniente da ET Belém, mais resíduos orgânicos de grandes geradores, como, por exemplo, o CEAS, aqui de Curitiba, né, fazendo com que esses resíduos possam ser devidamente tratados, né, convertidos em biogás esse que pode ser, na sequência, convertido em energia elétrica, gerando créditos de energia, né, que são utilizados em mais de 150 unidades consumidoras da Sanepar nesse momento. É exatamente sobre este empreendimento que nós vamos falar nesses próximos minutos, né? E nesse momento passo a palavra então ao Orlando, diretor técnico da CS Bio, para que ele possa falar um pouquinho mais, né, sobre esta importante iniciativa em operação, gerando valor e muito aprendizado a todos aqueles que estão diretamente envolvidos com este modelo de negócio.